Caríssimos, deixa eu apresentar para vocês um livrinho que vocês só vão encontrar nesse canal. É O Diabo na Livraria do Cônego, de Eduardo Frieiro. Vou fazer um episódio aqui de a conversa entre os livros, mas eu também quero apresentar essa pequena joia para vocês aqui, que eu comecei a ler nessa viagem que a gente fez por Minas e não consegui parar. Esse livro ele é muito citado nessa historiografia sobre Minas, sobre a Inconfidência, né? É uma série de ensaios que o Eduardo Frieiro, que é eu acredito que ele foi um professor da UFMG, fez sobre essas figuras dessa época, né? O Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa, o Tiradentes e principalmente esse cônego, o Cônego Vieira, que era natural de uma cidadezinha ali nesse entorno de Mariana, Congonhas, e que tinha aquela que é considerada a maior biblioteca da colônia. Ele, no meio dessa pequena cidade, no interiorzão do Brasil, nos 700, tinha uma biblioteca de mais de 250 títulos, que somavam mais de 800 volumes, né? E que foi depois devassado e toda descrita nos autos lá da devassa da Inconfidência Mineira. E nos dão uma ideia da figura fascinante que foi esse cônego, um leitor extraordinário. Ele tinha, o que se lia, o que uma pessoa culta, curiosa, interessada, porque na biblioteca dele se encontravam obras sobre os mais diversos temas, sobre teologia, tratados de oratória, livros sobre anatomia, muitos dicionários. Eram livros em latim, em francês, em alemão, em inglês. Ele era um leitor super variado e extraordinário. Um cônego ali da Sé de Mariana. E é um ensaio fascinante que tem nesse livrinho. Esse livrinho ele está meio esgotado, você encontra aí pela estante virtual, num preço tranquilo, porque ele foi publicado por uma editora de BH, da Itatiaia, que depois fechou. Então ele está meio fora de catálogo, mas você encontra por aí. A gente foi à caça a esse livro em sebos de BH. Eu vou tentar encontrar, porque eu documentei essa caça a esse livro no meu Instagram. Os outros ensaios, e aqui vou falar um pouco porque a conversa entre os livros, né? É um episódio que eu gosto de gravar, esses episódios em que a gente está lendo um livro e ele menciona um outro livro ou nos faz lembrar de uma outra leitura, e nos mostra esse processo bonito que é a composição do nosso conhecimento através da leitura, né? Eu li aqui, eu acabei de ler o capítulo que ele fala sobre Tiradentes e eu li aquela biografia do Lucas Figueiredo, lançado pela Companhia das Letras. E eu tive impressões diferentes dos Tiradentes aqui, né? O livro do Lucas Figueiredo me deixou uma impressão do Tiradentes como aquele alferes dedicado que caçava bandidos na Serra da Mantiqueira, que ajudou a desbravar esses caminhos do ouro, caminho novo, caminho velho, e era uma pessoa que se dedicou muito a essa carreira e acabou ficando frustrado porque não conseguia as recompensas disso, e ele se torna um conspirador, e ele é muito falastrão, e ele se torna um evangelizador da causa e acaba se tornando aí o bode expiatório, né? Aqui, a figura do Tiradentes, que o Frieiro faz, e ele cita um outro historiador para se basear essas ideias, é de uma figura mais insignificante, não assim um grande homem que seria o Tiradentes, né? Um cara meio doido, meio falastrão, que não tinha amigo nenhum entre os outros alferes e tal, um doido varrido. Então ficou assim uma figura destoante do livrinho do Figueiredo, né? Esse aqui. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês sobre essa conversa, inclusive esse debate que há entre os historiadores sobre a real importância desse movimento, né, da Conjuração Mineira. Segundo alguns historiadores, foi um movimento pequeno, local. A gente sabe que é um movimento de gente que estava endividada com a coroa, né, e que não queria pagar imposto. Então, o quinto, né, houve a derrama, Portugal começou a cobrar muitos esses impostos, e aí há um pouco esse movimento de libertação
mas era algo muito pequeno, com um grupo muito pequeno, o povo mesmo não estava sabendo de nada, enfim, então há esse debate também. Então o Tiradentes como um sujeito aí dessa classe submédia, intermediária, né, entre os perrapados e os ricos, que era uma figura assim um pouco já menor. Então eu queria compartilhar com vocês essas visões distantes. Contudo, ele passou pelo processo de julgamento com muita dignidade. E essa morte meio martirizante que ele teve faz com que a gente se lembre dele. Os outros não. Os outros foram mesmo tirando o corpo fora, eram mais endinheirados e foram para o degredo na África, viveram até muito bem. O próprio Gonzaga viveu muito bem depois, né? O ensaio sobre o Gonzaga também é muito bom, né? A gente tem a foto do Gonzaga que escreveu, né, Marília de Dirceu, né? Aquele romance entre Marília e Dirceu. Então a gente tem uma foto dele como um retrato, um desenho, né, uma pintura dele como um homem muito garboso, né, o poeta, desembargador, o juiz, que aliás dizem que era um péssimo juiz, e era um velhinho atarracado de 40 e tantos anos que se apaixona por uma mocinha de 20 e escreve esses versos lá em Marília de Dirceu. Né? Então ele vai desbravando um pouco essas figuras da época. Um livrinho extraordinário, com um texto muito bom, divertido, tem um pouco assim tons dos anos 50, né, o texto, porque esse livro foi publicado acho que em 1957. Tem uma edição, essa aqui é uma edição dos anos 80, então é um livro antigo que vai citar historiadores antes disso. Obviamente, enfim, há revisões e críticas depois, mas ainda é considerado um clássico aí sobre esse momento. Tem assim um texto um pouco tom dos anos 50, mas ainda assim um texto bom, gostoso e divertido. Tem momentos divertidos aqui. Então fica a sugestão para vocês, O Diabo na Livraria do Cônego. Vou continuar, estou nos últimos ensaios, ele vai falar do Cláudio Manuel da Costa agora, e ele fala um pouquinho, ele conta, né, que quando ele estava visitando Ouro Preto, foi na Casa dos Contos e ouviu alguém falando que o Cláudio Manuel da Costa havia sido assassinado e tal, e ele entra na história para procurar os documentos, nos mostrar realmente quem foi essa figura. Fica de sugestão esse livrinho extraordinário. Falei um pouquinho de outro livrinho sobre a figura do Chico Rei, aquele rei africano que vem escravizado para o Brasil e muito inteligente, conhecedor talvez da arquitetura, de como se construía Minas, acaba comprando a sua alforria, criando uma certa cooperativa entre os outros escravizados, uma história fascinante também. Vamos ver se a gente faz um vídeo só com livrinhos sobre a história de Minas que a gente acabou pegando pelo caminho, tá bom? Conheciam esse livrinho? Tem outros livros sobre a história mineira para indicar? Vamos conversar aí nos comentários, ok? Se você gostou do vídeo, dá o joinha. Se você não é inscrito, está convidado a se inscrever, ative o sininho, vem participar do nosso clube de leitura. E a gente se vê, pessoal. Tchau, tchau.